Imagine estar à beira de uma grande conquista, tão perto de alcançar algo prometido a gerações. Esse era o cenário do povo de Israel ao ouvir as palavras de Moisés registradas em Deuteronômio. Após 40 anos de desafios, milagres e aprendizado no deserto, uma nova geração se preparava para entrar na terra prometida. No entanto, antes de cruzar o Jordão, eles precisavam de algo crucial: relembrar as instruções de Deus, renovar sua fé e entender o que significava viver de acordo com a vontade divina. Deuteronômio não é apenas um livro de leis e discursos, é um chamado à obediência, uma reflexão sobre a fidelidade de Deus e um guia para aqueles que buscam viver em aliança com Ele. As palavras de Moisés ecoam como um lembrete atemporal de que as maiores bênçãos vêm quando colocamos Deus no centro de nossas vidas. Que tal mergulhar nessa mensagem e descobrir como os ensinamentos de Deuteronômio podem transformar nossa jornada de fé hoje? O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e também é muito importante para o entendimento da história do povo de Israel. O nome Deuteronômio vem de uma palavra que significa segunda lei, e é exatamente isso que encontramos neste livro. Deuteronômio contém discursos dados por Moisés ao povo de Israel, pouco antes de sua entrada na Terra Prometida. A maioria das pessoas que estavam com Moisés no deserto já tinha morrido, e a nova geração precisava ser ensinada novamente sobre a vontade de Deus. Neste livro, Moisés fala com o povo, lembrando-os de tudo o que aconteceu até ali, das leis de Deus e das bênçãos que eles poderiam ter se obedecessem a ele. Ele também os adverte sobre os perigos da desobediência e os incentiva a seguir a Deus com todo o coração, para que possam viver felizes na terra que Deus prometeu a eles. Deuteronômio acontece no final da jornada de 40 anos de Israel pelo deserto. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, mas antes de entrar, Moisés queria garantir que eles se lembrassem das leis de Deus e se preparassem para viver de acordo com elas. Moisés sabia que para viver bem na terra que Deus estava lhes dando, o povo precisava seguir os mandamentos e ter uma fé firme em Deus. O livro é dividido principalmente em 3 discursos de Moisés. Em cada um desses discursos, Moisés fala para o povo sobre sua história, sobre as leis de Deus e sobre o futuro que os aguarda. Ele repassa a lei, como uma forma de preparar essa nova geração para o que viria. O primeiro discurso de Moisés em Deuteronômio começa com uma lembrança de tudo o que Deus havia feito por Israel. Moisés recorda a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho e todos os milagres que Deus realizou durante a caminhada no deserto. Ele lembra que o povo foi teimoso e desobediente, mas que Deus, mesmo assim, não os abandonou. Moisés chama o povo a refletir sobre como Deus os guiou e como, apesar das dificuldades, Deus sempre esteve com eles. Essa primeira lição é muito importante. Moisés queria que o povo nunca esquecesse o que Deus fez por eles. Quando enfrentamos dificuldades na vida, é fácil esquecer as bênçãos que Deus nos deu no passado, mas é importante lembrar que Ele sempre foi fiel e sempre estará conosco. Lembrar-se das bênçãos do passado fortalece a nossa fé para o futuro. O grande comando de Deuteronômio é o chamado de Moisés para que o povo ame a Deus de todo o coração. Em Deuteronômio 6:5, Moisés diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a maior lição que o povo de Israel precisava aprender. Deus deve ser o centro da vida deles. Eles não poderiam seguir outros deuses, nem se distrair com coisas que os afastassem de Deus. Moisés também nos ensina como esse amor a Deus deve se manifestar em nossas vidas. Devemos ensinar os mandamentos de Deus aos nossos filhos, falar deles em casa e em todos os momentos do dia. Amar a Deus não é apenas um sentimento, mas uma ação. Quando amamos a Deus, mostramos esse amor através da obediência a seus mandamentos e do cuidado com os outros. O Shema, a oração de Israel. Em Deuteronômio 6:4-5 encontramos o Shema, que é uma das orações mais importantes para os judeus até hoje. Ela diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Shema é uma declaração de fé e de compromisso com Deus. Para o povo de Israel, essa oração era um lembrete diário de que Deus era o único Senhor e que eles deviam amá-lo acima de todas as coisas. Essa oração ensina a importância de colocar Deus no centro da nossa vida. Quando o amamos de todo o nosso coração, estamos dispostos a seguir suas orientações e viver de acordo com sua vontade.
Em Deuteronômio 6, 4, 5, encontramos o Shema, que é uma das orações mais importantes para os judeus até hoje. Ela diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Shema é uma declaração de fé e de compromisso com Deus. Para o povo de Israel, essa oração era um lembrete diário de que Deus era o único Senhor e que eles deviam amá-lo acima de todas as coisas. Essa oração ensina a importância de colocar Deus no centro da nossa vida. Quando o amamos de todo o nosso coração, estamos dispostos a seguir suas orientações e viver de acordo com sua vontade. Moisés também falou sobre as bênçãos que viriam para o povo se obedecessem aos mandamentos de Deus. Em Deuteronômio 28, ele descreve as grandes bênçãos que virão sobre Israel se eles seguirem a Deus com fidelidade. Eles seriam abençoados com prosperidade, saúde, vitória contra seus inimigos e muitas outras coisas boas. Mas também há uma advertência. Moisés avisa que se o povo se afastar de Deus e desobedecer a seus mandamentos, eles sofrerão as consequências. A terra que Deus havia prometido a eles não seria um lugar de bênção, mas de maldição. Isso nos ensina que a obediência a Deus traz bênçãos, mas a desobediência traz sofrimento. Deus nos ama e quer o melhor para nós, por isso Ele nos dá as regras para vivermos bem. Em Deuteronômio, vemos que Deus faz uma aliança com seu povo. A aliança é como um pacto, um compromisso. Deus prometeu que seria o Deus de Israel e que os abençoaria, mas em troca, o povo precisava obedecer às suas leis e viver de maneira santa. Moisés lembra ao povo que a aliança de Deus com eles é algo sério e importante, e que Deus nunca os abandonaria, mas que eles precisavam ser fiéis. A aliança que Deus fez com o povo de Israel também é um lembrete de que Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele nos ama e quer que sigamos seus caminhos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quando seguimos a Deus, estamos vivendo de acordo com o seu plano para a nossa vida. Ao final do livro de Deuteronômio, Moisés se despede do povo. Ele sabe que não entrará na terra prometida, pois Deus havia dito que ele não poderia entrar. Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra que o povo iria conquistar. Lá, ele morreu, e Deus o sepultou, mas ninguém sabe o lugar exato onde ele foi enterrado. Antes de morrer, Moisés nomeia Josué como seu sucessor. Josué seria o líder que conduziria o povo na conquista da terra prometida. Moisés também deixa uma última mensagem ao povo, que eles permaneçam fiéis a Deus, que amem e obedeçam aos seus mandamentos, e que nunca se esqueçam do pacto que fizeram com ele. Moisés é uma figura central na história de Israel. Ele não era apenas um líder, mas um profeta e mediador entre Deus e o povo. Através dele, Deus deu ao povo as leis e os ensinamentos que os guiariam para uma vida abençoada. Moisés, embora tenha falhado em alguns momentos, permaneceu fiel a Deus até o fim e é lembrado como um grande líder e homem de fé. O livro de Deuteronômio nos ensina muitas lições importantes sobre a fé, a obediência e o amor a Deus. A principal lição é que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e viver de acordo com suas leis. Quando fazemos isso, experimentamos as bênçãos de Deus e vivemos uma vida plena e feliz. Deuteronômio não é apenas um livro sobre o passado de Israel. Ele é uma mensagem atemporal que nos ensina como viver de acordo com a vontade de Deus. O povo de Israel estava prestes a entrar em uma nova fase de sua história, mas as lições que Deus lhes deu através de Moisés ainda são válidas para nós hoje. Quando amamos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos e lembramos suas obras em nossas vidas, estamos seguindo o caminho da bênção e da verdadeira felicidade. Deuteronômio nos lembra que, independentemente das dificuldades, sempre podemos confiar em Deus. Ele tem um plano para nossas vidas, e se vivermos de acordo com sua vontade, seremos abençoados. Que possamos, assim como o povo de Israel, ouvir as palavras de Moisés e viver com um coração cheio de amor e obediência a Deus.